estava pensando aqui também, né? Como assim a gente esquecer do nosso rosto? Você sabe como você é, mas como assim esquecer? Aí eu fiquei pensando a respeito quando a pessoa só faz aquilo que é mandado. Hoje vai ter tal coisa, vamos fazer isso, vamos ajudar o próximo. Então vem um movimento, todo mundo se junta, se reúne para ajudar o próximo. É muito lindo e você acaba ajudando pessoas. Mas isso você fez porque alguém te pediu para fazer. E aí passa, você esquece de ajudar. Então é assim, é um exemplo que eu posso dar para você, que a pessoa ela só faz quando é pedido. Agora vai ter tal coisa, vamos fazer isso. Mas quando ninguém pede, ela acaba esquecendo de fazer aquilo que Jesus nos ensinou. E que nem o exemplo, ajudar as viúvas, os órfãos. Quem são as viúvas e os órfãos? Antigamente, os órfãos e as viúvas, eles não tinham nada. Porque imagina uma criança órfã. Como que essa criança órfã vai se manter? Como que ela vai trabalhar, né? Imagina uma viúva. Antigamente, hoje, graças a Deus, mudou. Mas antigamente, uma viúva, ela não tinha condição. Então, ela não ia ter nada para oferecer. Se alguém fosse ajudar ela, o que que ela iria dar em troca? O que que ela iria fazer? Como que a pessoa que ajudou ela ia ser bem vista pela população, pelas pessoas? Mas Jesus pediu para a gente ajudar porque a gente não tem que estar ajudando para mostrar para os outros. E aí que é o difícil. Às vezes a gente vê as pessoas ajudando só quando é visto por muitos. Mas quando você está só, Isso é prova de que a pessoa, ela é só ouvinte da palavra. É só ouvinte, só ouve, manda ir para lá, vai, ou vamos fazer tal coisa que faz. A gente já viu muito isso. E o que a gente fala hoje é porque nós já vimos muito isso. Quando é mandado, faz. Quando tem algum benefício, a pessoa vai receber um benefício de alguém que pode dar, já ouvimos isso. Alguém que pode te proporcionar alguma coisa, esse aí tem que servir. Esse aí tem que servir, porque ele pode abrir uma porta para você. Não é difícil você servir essas pessoas que têm alguma coisa para te oferecer. E aquele que não tem nada? E aquele que verdadeiramente não tem nada para te oferecer. Você servir o pequeno. Aí que a pessoa mostra que ela está conectada no Senhor Jesus, ela tem o DNA de Jesus dentro dela, porque ela vai servir quem não tem. Jesus serviu os príncipes, Jesus serviu as autoridades, Jesus ele foi atrás dessas pessoas para servir, não, ele serviu todos com igualdade. Quem fosse até ele seria servido por ele, pobre, rico, independente. e Jesus fala, né, que o maior serve o menor. Se você está servindo o maior, é porque você não é o maior. Você não é. Porque a palavra de Deus fala que o maior serve o menor. Se você está se preocupando em servir quem tem algo para te dar, está sendo antibíblico. Não é que você não vai poder fazer as coisas. Mas se a sua motivação é só ajudar quem tem para te oferecer algo, para você crescer, para você evoluir, então tem alguma coisa errada. Ser visto, né? Ser Visto, visto. ser mencionado, subir de cargo. Então tem algo errado. Você não pode fazer só porque alguém tem algo de bom para te oferecer. Mas faça. Se você é assim, faz diferente. Começa a fazer para as pessoas que não têm nada para te oferecer, que não vai fazer você aparentemente, né, nessa terra aqui, fazer você ser bem vista, mudar o seu status, mostrar para todo mundo que você é capaz. Faz sem se preocupar em receber algo em troca. Até porque a palavra de Deus também fala que se a gente receber aqui na terra, a gente já ganhou o nosso E galardão. quantos pensam que vão receber coisas grandes no céu, mas já receberam todas as recompensas possíveis aqui na terra. Por quê? Porque fizeram e no seu íntimo, Deus conhece o íntimo, lá no seu íntimo, a pessoa estava gostando daquilo, ela estava recebendo aquilo. É claro, não seja religioso ao extremo, e nós também não queremos ser. Quando você faz algo, você se destaca em alguma coisa,
Você vai receber as honras por aquilo ali, é normal. Isso são coisas do mundo. Mas no íntimo, para quem você dá glória? Para quem você dá glória dentro de você quando você faz algo? Até nós mencionamos ontem sobre isso, né? Quando você entende que tudo vem do alto, toda a dádiva, todo dom perfeito vem do alto, para quem você dá glória? Você verdadeiramente glorifica a Deus com a sua vida ou não? Então, a gente precisa, de fato, de verdadeiros cristãos, que o único interesse é que o Senhor Jesus seja visto. Então, se você está dentro de um templo, não importa a igreja que você frequenta, mas você vê isso, você vê pessoas sendo assim, é porque, de fato, essas pessoas não conhecem a Deus. Elas não conhecem. Elas podem conhecer o sistema religioso, elas podem conhecer uma instituição, elas podem ter nascido dentro de um templo, de uma instituição, ter recebido todos os ensinamentos de acordo com a palavra, ouviu muitas palavras, mas não consegue colocar em prática na sua vida, é porque é só um ouvinte e não praticante. E eu ouvindo isso, eu posso falar com propriedade para vocês que eu já fui uma pessoa religiosa. Eu praticamente nasci na igreja desde novinha. Ouvi muitas pregações, muitas palavras, mas eu era assim. Eu fazia aquilo que me era pedido e eu achava que eu estava arrebentando. Até que um dia Deus mostrou para mim que eu não estava. E que eu não tinha o principal, que eu não tinha a presença dele dentro de mim. Graças a Deus eu recebi uma oportunidade. Não foi fácil reconhecer. Quando a pessoa ela é religiosa, é difícil de reconhecer. E ela olha para os lados e vê maus exemplos, é difícil de reconhecer. Só que quando Deus fala, ou a pessoa vai aceitar a misericórdia de Deus, ou infelizmente ela vai acabar perdendo a misericórdia. Então, quando Deus revelou para mim que eu não tinha o Espírito Santo, que eu estava vivendo uma vida religiosa, não foi fácil, mas eu agarrei isso com toda a minha força para ter o Espírito de Deus. E hoje eu vejo um antes e um depois meu. E eu falo para você, não vale a pena você ficar se segurando numa religiosidade. Você tem que se apoiar em ser um filho de Deus. E como que uma pessoa ela vai se tornar uma filha de Deus? Exatamente, quando ela, de fato e de verdade, morrer para esse mundo. E morrer para esse mundo é você não querer mais a glória desse mundo. Não querer mais isso. Porque quando você tem esses desejos humanos dentro de você, é porque você ainda tem dentro de você a natureza humana. E a questão é, quando você não nasce de Deus, você vai fazer de tudo para se apegar naquilo que você considera certo. Aquele que não crê em Deus, vamos pensar um pouquinho. Você talvez está me acompanhando, você ainda não se converteu de fato e de verdade. Então você se apega em tudo aquilo que falam para você. Se falam que Deus é assim, você vai acreditar que Deus é assim. Se vocês falam para você que Deus é de outro jeito, você vai pensar que Deus é de outro jeito. Você não é definido porque ainda não conhece. Então, quando a pessoa conhece a Deus de fato e de verdade, ele vai conduzir. É o que está escrito, o Espírito Santo nos guiará toda a verdade. Então, como que uma pessoa que tem o Espírito Santo de verdade vai permanecer sendo enganado? Sendo enganado pela religiosidade. Como? O Espírito Santo vai conduzir. E se ele tem feito isso com você, mude. Se ele tem feito isso, se ele tem falado com você que você está errado, mude. Mude. Porque a pior coisa é você fechar os seus olhos pensando que você vai encontrar Deus, mas você não vai encontrar. Porque você foi apenas um religioso. Ele ainda vai dizer para você, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Ou você pensa que aquela palavra, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, é para quem está perdido. Não, essa mensagem é para aqueles que estão dentro dos templos, que dizem que são cristãos. Eu sou de Deus, eu sou cristão. Mas nós já vimos pessoas que diziam que eram de Deus negar a verdade diante da verdade. Negar a verdade. Isso foi uma das coisas que mais os impactou. A pessoa diante da verdade negar
a verdade Por não querer perder, né? e não querer perder, apegado em algo, apenas um religioso, apenas uma religiosa e nada mais do que isso. Então, quem é de Deus não teme perder nada nesse mundo. Quem é de Deus não teme perder e abre mão do que for necessário por conta da sua comunhão e da sua consciência tranquila. E quando eu digo tranquila, é consciência em paz diante de Deus. Porque guerras, meu amigo, nós temos de todas as formas que você possa imaginar, as guerras, elas se levantam. Mas quando a pessoa ela tem o principal, que é o Espírito do Deus vivo, ele guia toda a verdade. Um dia nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse conflito que houve quando Deus me revelou algo e eu tive que transmitir a ela. Nós tivemos que conversar sobre isso porque era algo que iria definir a nossa vida com Deus. Quer saber se você é de Deus de verdade ou não? É quando você passa por uma situação e você pode negar e agradar alguém que tem algo, entre aspas, para te oferecer, ou não aceitar aquela situação porque você tem temor com as coisas de Deus. Você é fiel a Deus. Assim você vai saber se você é de Deus ou não. Porque se você passa por uma situação, você está vendo algo de errado e você prefere fingir que não está enxergando para não perder um status, é porque você quer a glória dessa terra. E você Não não perder tá... status e posição. E posição, é porque a pessoa ela quer a glória dessa terra. Mas agora, quando você luta pelo que é certo, luta para fazer a vontade de Deus, você não se importa. Que você perca tudo, é assim como José, como a gente falou ontem, né? E na verdade, perdeu o quê? O que você vai perder se a sua vida está com o Senhor Jesus? Então pense nisso, não seja somente um ouvinte da palavra, mas a partir de hoje pratique ela. Mas é difícil, eu não sei como começar, eu não sei o que fazer. Não fique dando desculpa, porque Jesus é simples. É só você abrir mão daquilo que você sabe que é errado, a tua consciência já fala isso para você. Não precisa ninguém apontando ali, Não, a minha consciência fala. E quando a consciência não fala, a palavra de Deus fala. E o próprio Deus, O né, próprio usa Deus, o a Espírito nossa de Deus. consciência para que a gente venha saber. O Espírito Santo nos conduz. Você pode ter saído para o mundão, você pode ter feito o que fez. Você está aí agora vendo a gente sem saber, será que tem jeito para mim? Tem jeito para você. Basta você ser sincero, ser humilde, entregar a sua vida de corpo, alma e espírito, que Deus ele vai te ajudar. Certo? Nós vamos realizar a última oração, a oração final aqui, e nos despedimos de você. Também queremos lembrar que as meditações vão ser de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente vai ver, se o Espírito Santo quiser que nós venhamos falar alguma coisa, a gente vai falar no final de semana também. Mas acompanhe a gente de segunda a sexta-feira, às 8 horas estaremos aqui trazendo uma palavra muito especial para você. É um prazer estar conectado com vocês. E não esqueça, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, porque isso fortalece muito o canal. Vamos orar? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro juntamente com essas pessoas mais um momento para agradecer pela Tua palavra e crer, meu Pai. É uma escolha. Cada um daqueles que ouviu vai decidir se quer crer ou não naquilo que ouviu. Mas uma coisa é certa, o Senhor tem nos ensinado como é o modelo certo. O que o Senhor quer que cada cristão de fato seja, não somente um ouvinte, mas que pratique a palavra, que mostre a verdadeira religião, ajudando o necessitado, estendendo a mão para aquele que verdadeiramente precisa. Nós sabemos que há muitas pessoas que infelizmente querem se aproveitar da boa vontade dos outros, mas que o Senhor possa colocar em nosso caminho pessoas que verdadeiramente estão precisando do alimento espiritual
E se estiverem precisando do alimento físico, que o Senhor não deixe faltar nada, meu Pai, para todos os teus servos, para que eles tenham como atender a necessidade de todos aqueles que o Senhor enviar, tanto fisicamente como espiritualmente. Nós te louvamos, meu Pai, por mais uma semana e nós entregamos a nossa vida e a vida de cada pessoa nas mãos do Senhor. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor encha essas pessoas com o teu Espírito, derrame sobre elas as mais ricas bênçãos que o Senhor tem para oferecer. E eu sei, meu Deus, que o Senhor não dá qualquer coisa. O melhor que o Senhor tem é o Espírito do Senhor. Já entregou a vida do teu Filho amado pelo sacrifício que ele fez na cruz por nós. E hoje nós temos o acesso livre a ti, meu Senhor. Seja glorificado, seja exaltado através da nossa vida. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor e agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Meus amigos, ficamos por aqui. Que o Espírito Santo abençoe você. Até a próxima. Tchau. Tchauzinho.